Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos em direto a partir da Rádio Savana 100.2. Também estamos em direto com os nossos telespectadores que nos vêem a partir do Facebook. É um programa onde hoje vamos de novo olhar para a situação de Palma. É um tema incontornável aqui no nosso programa, a situação de Cabo Delgado. Vamos comentar algumas análises e antecipações da reunião do Comitê Central do Partido Frelimo. Vamos olhar para os números apresentados do CTA sobre todos estes prejuízos provocados pela situação de Cabo Delgado, os números também anunciados pela HCB e também a crise política no ANC. Fernando Lima, cá estamos nós para mais um ponto e esta semana escolheu como seu tema de semana resgates regressam a Mocimboa da Praia. Bem, nós vamos discutir, como anunciaste, as questões de Palma, mas eu achei relevante esta questão dos resgates porque eles têm mais a ver com a própria situação em que se vive no país em relação aos raptos que, como sabemos, não acontecem apenas em Maputo, agora acontecem na Beira, no Chimoio, em Climane, pelo menos. Então, a situação de Palma e de Mocimboa da Praia conta-se da seguinte maneira. Esta semana circulou muito nas redes sociais um relato de duas senhoras enfermeiras em Palma e que foram libertadas pelos insurgentes na zona de Pundanhar. Pundanhar é muito próximo de Palma e também fica a meio caminho entre Palma e Nangate. A situação de segurança em Pundanhar e Nangate é uma situação de grande instabilidade. Agora, nós tivemos a confirmação que, afinal, estas senhoras, e não são duas, são três, estas senhoras, até há alguns dias atrás, estavam no comando da polícia em Moeda para serem interrogadas pelos serviços de segurança de Moçambique. Elas não foram libertadas pelos jihadistas, elas foram libertadas em troca de um resgate de 500 mil meticais para cada uma das pessoas. Eu refiro isto com reservas. As nossas fontes são muito boas, mas a informação desta natureza deve ser sempre veiculada com reserva. Em adição a isto, a esta situação, estão em curso outras iniciativas para libertar mais pessoas a partir de Mocimboa da Praia. Portanto, isto também significa que o quartel-geral jihadista, a sede jihadista, está de facto em Mocimboa da Praia e, aparentemente, há trabalhadores de empresas de Palma que foram raptados para Mocimboa da Praia, que são mantidos em cativeiro em Mocimboa da Praia e, portanto, há contactos via telemóvel para se libertarem estas pessoas. O preço, dizem, continua a ser o mesmo preço. Como é que estas comunicações são feitas? Os jihadistas vão de carro até Nica do Rovuma e em Nica do Rovuma é possível captar a rede de telefonia móvel da Tanzânia e fazem a negociação a partir de Nica do Rovuma com os familiares das pessoas que estão detidas em Mocimboa. Isto porque Mocimboa não tem comunicações desde o Exatamente. Dia que eles tomaram e também as comunicações voltaram a falhar em Palma. Portanto, neste momento, mais uma vez, não há boas comunicações em Palma, há comunicações em Kionga e há comunicações em Afungi.
Mas, portanto, a comunicação com os jihadistas faz-se por via de Nica do Rovuma, porque antes de se chegar a Palma, é importante referir que a estrada entre Mocimboa e Palma é uma estrada de muito boa qualidade. Depois, para Nica do Rovuma, eles fazem um atalho através do mato, uma vez que a estrada habitual para Nica do Rovuma teria que passar pelo centro de Palma, via pista de aviação de Palma, e depois para norte, para noroeste, para Nica do Rovuma. Nica do Rovuma fica a oeste de Kionga. Portanto, é assim que são feitas as negociações. Ora, para além do facto noticioso, é importante referir que esta situação é de conhecimento de várias instituições e, como se pode imaginar, está a causar um grande mal-estar, porque para se movimentarem pessoas de um lado para o outro, quando eu digo de um lado para o outro, significa sair da área governamental para passar para a área controlada pelos jihadistas, significa que, na prática, há contactos entre as duas partes. Na prática, significa que, de algum modo, as forças de defesa e segurança não podem totalmente dizer que não sabem deste tipo de tráficos. Portanto, nós esperamos ter mais informações sobre esta situação. As primeiras pessoas libertadas existem, são de carne e osso, têm nomes, e eram 3 enfermeiras no posto de saúde de Palma. Olhando para o outro ângulo, Fernando Lima, isto pode sugerir que esta é uma das fontes de financiamento dos jihadistas, afastando perante cada vez menos evidências de que os jihadistas já eram financiados pelo tráfico de droga, que é histórico ali naquela zona. Exato. Há cada vez maiores evidências, e ainda esta semana também foi publicado um relatório da Iniciativa Global, que tem dedicado muita da sua investigação com pesquisadores moçambicanos. É importante que se refira, e digo pesquisadores moçambicanos, porque, ao contrário do que se pensa, os relatórios da Amnistia Internacional não são feitos em Londres e não são feitos pelo John e pela Mary e pela Jane. São pesquisadores moçambicanos que trabalham para a Amnistia Internacional. Não há qualquer proibição para que moçambicanos trabalhem para a Human Rights Watch ou trabalhem para a Amnistia Internacional. Portanto, também a Iniciativa Global tem ao seu serviço investigadores moçambicanos que fizeram as suas pesquisas em Cabo Delgado e em Nampula. E, portanto, as evidências, especialistas de segurança também já o disseram no passado, que esta diabolização imediatista dos jihadistas, portanto, atribuindo-lhes tudo o que há de horrível, ilegal, criminoso, está tudo nas costas dos jihadistas. Ora, primeiro é importante referenciar a matriz confessional. E isto é importante no sentido de determinadas coisas são haram para os jihadistas. Mas, portanto, a questão que me parece mais central, e as investigações indicam isso, é de que os tráficos das madeiras, do marfim, das unhas de leão, dos rubis, precisam de o mínimo de estabilidade das rotas. Ora, não pode haver estabilidade numa rota onde há pessoas com armas e onde há confrontos militares. Mesmo que, e conhecemos outras guerrilhas em que isto acontece, mesmo que houvesse uma conivência nestes tráficos, há que pagar o imposto
Para passagem, uma espécie de portagem. Sim, uma portagem, um direito de passagem para que estes tráficos se estabeleçam. No caso vertente de Cabo Delgado, as evidências é de que as drogas estão a circular agora via Nacala e Angoche, alguma droga via Lixinga através da reserva do Niassa. É importante referir que no Niassa e no extremo norte do Niassa há uma passagem do Rovuma que inclusivamente tem uma ponte. E, portanto, essa ponte e essa zona é utilizada como zona de passagem e também, como tem sido documentado até pelos próprios mídias, o tráfico humano hoje está muito canalizado via Malawi. Portanto, a rota é Malawi, Tete, Manica e depois para o sul, com entrada na África do Sul. Portanto, as rotas dos tráficos estão a ser refeitas por força da violência em Cabo Delgado. Muito bem, Fernando Lima, continuamos em Cabo Delgado. Grande confusão continua em Palma, com ataques constantes. Situação idêntica vimos acontecer em Mocimboa da Praia, que acabou caindo nas mãos de jihadistas. Acha que é esse o objetivo central que os jihadistas perseguem para Palma? Não só me parece que esse é o objetivo dos jihadistas, como no seio das forças de segurança pensa-se que é exatamente essa a estratégia. E aquilo que é referenciado é o seguinte: o ataque de Palma foi feito depois de vários ataques a aldeias circundantes a Palma, portanto, deixando estas aldeias completamente vazias, sem defesa quer das forças de segurança, quer das milícias locais, tornando mais fácil a progressão sobre Palma. Ora, o que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer em Palma? Não tem havido ações das forças de defesa e segurança no sentido de alargar o seu perímetro de segurança à volta de Palma. Significa o seguinte, que quase todos os dias há ataques, não sabemos a envergadura, não se tem a noção da envergadura desses ataques, mas aquilo que é reportado é que todas as noites há tiroteio. O tiroteio muitas vezes também pode ser pelo nervosismo que anda no ar. Nós temos essa experiência de guerras anteriores no país. Até os milicianos disparavam para o ar, que era para quebrar o nervosismo que sentiam à noite. Ora, isto faz com que a população que de algum modo tinha regressado a Palma esteja de novo a sair de Palma. A população saindo de Palma deixa apenas as forças militares no controle da situação, o que torna mais fácil uma tentativa de ocupação de Palma, exatamente como aconteceu na situação de Mocimboa. Portanto, aquilo que está a acontecer em Palma parece a papel químico o cenário que culminou com a tomada de Mocimboa da Praia em agosto do ano passado, e até agora não houve retomada. Mas, isso é tomar Palma, ser a segunda capital deles, e matar o mito do gás. Completamente. Isto torna muito mais insustentável, por exemplo, aquilo que ouvimos reportado esta semana, de que o Ministro da Defesa e o Ministro do Interior deram garantias ao Vice-Presidente da Total de que Moçambique tudo faria para restabelecer a situação de segurança. É claro que não foram avançados prazos para o restabelecimento dessa segurança, mas se Moçambique, ou se o governo de Moçambique quer ter credibilidade nas suas afirmações, no terreno tem que mostrar
maior predisposição para controlar os locais que, em princípio, estariam sobre o seu perímetro de segurança. Ora, a situação e os relatos que vêm de Pemba são tudo menos tranquilizantes. Não só a situação de segurança é muito, muito má, a população tem muito medo e sente-se muito intranquila em Palma. A situação humanitária é terrível, porque com esta insegurança não tem havido voos para Palma para ajudar as pessoas. E, aliás, quando fala da questão humanitária, Quitunda, que é uma das vilas de assentamento mais modernas que já se viu, tornou-se num campo de concentração de deslocados. Num enorme campo. Se Metus tem, não sei se o número oficial continua 10 mil pessoas ou 14 mil pessoas. Ora, o cálculo para a Fungi é que a população refugiada ultrapassa os 20 mil. Significa que em Afungi existem muito mais pessoas que em Metus, e vivem em situações deploráveis, porque como foi cortada a energia a Quitunda, significa que não há água potável, não há eletricidade, então as condições das pessoas são deploráveis. Significa a população ali vive numa vila moderna, mas em que parte da sua modernidade não pode, dos seus equipamentos e dos equipamentos que foram montados para esta vila não podem ser usados, porque há condições básicas que deixaram de existir nesta vila, uma vez que ela era claramente um satélite do acampamento da Total. E temos também a guerra da comida e da assistência humanitária. Também vai ganhando seus novos contornos. Exato. O governo, em todas essas facetas, está a sair muito mal na fotografia. Uma das batalhas dos governos que são afetados por emergências humanitárias é sempre a questão da transparência. Ou há transparência ou não há transparência. Num determinado momento, um dos setores mais corruptos em Moçambique era o setor das calamidades naturais. Havia uma rede enorme na chamada DPCCN, de má memória, de diretores do DPCCN de muito má memória. Depois teve que mudar de nome para a NGC por causa da questão. Sim, para ganhar uma nova credibilidade. A corrupção era a nota dominante dentro do DPCCN. E a corrupção começava no DPCCN e estendia-se aos próprios governos distritais. Ou seja, os administradores distritais cobravam também a sua cota na distribuição alimentar e faziam os seus negócios a partir das remessas que eram feitas pela DPCCN. Foram tempos terríveis em Moçambique, e uma das razões que levou o governo a reformular este departamento foi exatamente o descrédito total. E a confrontação permanente entre os doadores e o governo de Moçambique, porque nestas situações o que acontece, e é preciso sermos muito claros sobre isto, as organizações internacionais, com todas as críticas que se fazem, com todo o excesso de voluntarismo da senhora e do senhor com o seu colete fluorescente a distribuir meia dúzia de quilos, mas estas pessoas estão ali para assegurar que os contribuintes, os pagantes de impostos dos países que mandam ajuda alimentar para Moçambique, façam ou tentem assegurar que a comida chegue
a quem precisa e que não vá para os bolsos dos administradores, dos elementos dos governos distritais e dos governos provinciais, como, aliás, já está a acontecer. Já que reportámos, por exemplo, que nas senhas de consumo que foram dadas aos refugiados que estão na zona urbana de Pemba, há consumos nos supermercados de produtos que não são típicos da zona, da região. Que não são típicos de refugiado, como pudins flan, barras de chocolate, água engarrafada, enfim. Estas coisas depois também são controversas. Será que um refugiado ou um deslocado tem direito ou não à água engarrafada, se não tiver outra água para beber? Mas, no genérico, a questão é que, habitualmente, as pessoas deslocadas tentam comprar cereais, óleo alimentar, proteína, não outro tipo de items que são tipicamente de pessoas de cidade. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos olhar para a reunião do Comitê Central da Frelimo. Depois de vários adiamentos, com a pandemia como justificação, finalmente vai ter lugar esta reunião do Comitê Central, de 22 a 23 deste mês. Fernando Lima, claramente, Cabo Delgado é um tema incontornável, com todas as ramificações que daí podem advir. É assim, é importante dar o enquadramento desta reunião. Nos últimos anos, e em pelo menos 2 reuniões do Comitê Central, tentou criar-se um ambiente em que se antevia uma grande hostilidade ao presidente do Partido Frelimo, que é o presidente da República. Isso não aconteceu. Um dos focos da hostilidade seria o antigo presidente Armando Guebuza. Ele teve intervenções em ambas as reuniões, mas isto não foi alvo de grande controvérsia, nem foi rastilho suficiente para que o Comitê Central se dividisse em apoios ao presidente do Partido Frelimo e em apoios ao antigo presidente Armando Guebuza. Ora, independentemente de outros setores, outras alas, outras tendências dentro do Partido Frelimo, mais uma vez, o que está no ar é uma confrontação entre aqueles que são leais a Filipe Nyusi e aqueles que são leais a Armando Guebuza. Não sabemos se isto vai resultar, tendo como base o que se passou nas últimas 2 reuniões, mas é este o cenário. Mas esta controvérsia tem vindo a ser alimentada por publicações a soldo de um e do outro, e do outro lado, e, por exemplo, inclusivamente já derrapou para o próprio Conselho de Estado. A informação que temos é que no último Conselho de Estado, por exemplo, tentou-se sugerir que aquilo que está a acontecer em Cabo Delgado seria encorajado pelo antigo presidente Guebuza. Portanto, isto significa que há um ambiente de tensão e, os sujeitos estão claramente identificados. Posteriormente à reunião do Conselho de Estado, por exemplo, vemos setores afetos ou pessoas que são facilmente identificadas com o presidente Guebuza a virem dizer que o que está a acontecer em Cabo Delgado é da inteira responsabilidade
do presidente Nyusi. Portanto, mas isto não pode fazer também parte, tendo em conta que o presidente Nyusi já vai na metade do seu segundo e último mandato. Normalmente no Partido Frelimo há questões de sucessão que acontecem por estes períodos. É uma forma de tentar colocar a agenda de sucessão por cima da mesa. Aquilo que eu acho que está a acontecer e que é confirmado por elementos do Comitê Central é o seguinte: os presidentes no ativo têm um papel muito preponderante, se não o papel fundamental na escolha do sucessor. O que se está a tentar fazer é limitar ao máximo o espaço de manobra do atual presidente para que tenha um papel muito interventivo na escolha do seu sucessor. Portanto, em que ele não possa ter uma palavra relevante e que esta escolha esteja mais se cinja mais aos grupos de influência dentro do Partido Frelimo. Não é segredo para ninguém de que por exemplo, no último congresso, a liderança do partido, de algum modo, foi influenciada por personalidades dominantes no Partido Frelimo, incluindo o antigo presidente Joaquim Chissano. Portanto, estas lutas intestinas, estas lutas de influência existem, todos sabemos que existem e se olharmos para os nomes que depois chegam à cúpula do partido, nós descobrimos facilmente que quase todos eles têm o seu padrinho por trás. Há opiniões praticamente divididas dentro do Partido Frelimo em relação à questão de intervenção externa, na questão de Cabo Delgado. Acha que nesta reunião Magna Frelimo vai procurar sair com uma posição comum em relação a este assunto? Não sei. As minhas dúvidas assentam no seguinte: eu penso que o assunto é muito sensível para ser, digamos, plebiscitado numa reunião tão alargada. Porquê? Porque claramente, neste momento, existe aquilo que é a ala governamental e a ala partidária. A ala partidária exatamente assenta mais nas estruturas intermédias do partido, que são muito mais manipuláveis para determinadas agendas. Sejamos claros, qualquer quadro do Partido Frelimo, a quente, e se lhe perguntar se quer uma intervenção externa em Moçambique, 99% desses quadros vão dizer nem pensar, se já expulsamos o colonialismo, porque é que teremos que ter? E passam por cima da presença de tanzanianos, da presença de zimbabianos, da presença contínua de instrutores militares chineses, russos, cubanos, da RDA. Então, porque toda a história das nossas forças de defesa e segurança tem sido uma história que gozou sempre de um grande elemento de cooperação com serviços externos, com exércitos exteriores, com mais ou menor influência. Por exemplo, Portugal está a dizer que vai mandar 60 instrutores. Aliás, uma parte desses instrutores já estão aqui em Moçambique, mas nos últimos anos tem havido cooperação militar com o exército português, com a polícia de Portugal e também uma presença constante
de estudantes ao mais alto nível, quando eu digo estudantes, portanto, oficiais generais que frequentam ou têm frequentado academias militares de Estado-Maior em Portugal. Isto não me parece nenhum segredo e não parece que a soberania de Moçambique ficou em causa. Por exemplo, eu vejo as pessoas encherem a boca com segredos militares. Isso. Qual é o segredo militar que existe quando o nosso chefe de Estado-Maior cursou a Academia Portuguesa? Inclusivemente, o Exército Português e as instituições de ensino portuguesas têm as dissertações académicas do nosso chefe de Estado-Maior, o seu aproveitamento na academia, a sua capacidade ou incapacidade que revelou nesses cursos. Isso não é apenas lícito referir-se para o chefe de Estado-Maior. Há milhares de moçambicanos que frequentam e que frequentaram no passado cursos de especialização, de mestrado, de doutoramento e mesmo de licenciaturas no exterior. Será que hipotecamos a nossa soberania porque fomos estudar ao exterior? É preciso ter penso eu, uma atitude, eu diria, mais adulta quando lidamos emocionalmente com estes aspectos da soberania. Mas, tomando em consideração aquilo que dissemos em relação a Mocimboa da Praia e a Palma, será que temos que estar com todos estes poruridos da soberania quando temos a casa assaltada, quando lá no quintal está tudo a arder? Onde é que fica a nossa soberania no meio deste grande incêndio que é a ocupação parcial do nosso território? Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos para comentar os números da economia moçambicana. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores, estamos de volta. A segunda é a última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos olhar para os números apresentados pela CTA, como já era previsível. Fernando Lima, depois de todos aqueles contornos de força maior anunciada, que foi ativada pela Total, os números da CTA apresentados no Economic Briefing esta semana não são animadores. São 148 milhões de dólares de prejuízo, 410 empresas afetadas, 56 mil empregos em risco. É muito para uma economia débil como Moçambique, Fernando? Não, é uma tragédia. É uma tragédia. Um primeiro comentário, eu diria que esses números esmagam todos aqueles argumentos que diziam que Moçambique não se beneficia nada com a indústria do gás, mesmo que nem uma gota de gás tenha saído do esmaga fundo, também aqueles que diziam que a Total pode sair, não tem problema nenhum. Do mar. Portanto, há dezenas de milhares de famílias moçambicanas que já estavam a beneficiar-se da indústria do gás. E a Total é importante, mais a Total, e penso que saiu nos últimos dias um estudo, a não contribuição da Total para as contas públicas moçambicanas terá um impacto terrível nos próximos anos, porque o governo de Moçambique terá que encontrar outros apoios para lidar com o problema da dívida e com o problema das suas despesas correntes. Um dos gráficos apresentados pela CTA foi exatamente o crescente endividamento doméstico do governo para fazer a sua execução. A chamada dívida interna, que já está em níveis muito complicados. Calculações que a dívida de Moçambique está em 130% do PIB. Claro que
a expectativa do governo é que os rendimentos massivos da indústria extrativa, num instante, podiam fazer reverter esta situação. Ora, quando temos uma situação de crise no gás, quando temos uma situação de crise no próprio carvão, isto torna as contas a breve trecho muito complicadas para o governo de Moçambique. Portanto, foi uma tragédia o que aconteceu em Palma e, digamos, as ondas de choque do que aconteceu em Palma continuam a fazer sentir-se. E mostram também que estão apenas no princípio, estas ondas. Ainda vem muito mais por aí. Sim e não. Sobretudo para um nível um pouco mais intermédio, mais para baixo. É possível que as ondas continuem, para já vão continuar, mas em função de decisões políticas que o governo terá que tomar a breve, médio trecho, esta situação poderá alterar-se. Por exemplo, se uma situação razoável, consensual, e quando eu digo consensual, significa que ela deve merecer também o apoio dos parceiros internacionais de Moçambique, for encontrada para a situação de Cabo Delgado, a situação pode reverter-se, ou seja, que haja um plano concertado para alterar a situação. Não são lágrimas de crocodilo as expressões que foram ouvidas esta semana, quer no debate que houve na União Europeia, quer aparentemente não um debate, mas as consultas que houve ao nível do G7 em relação a Cabo Delgado. Também o comunicado final que faz em relação àquilo que se passa, à problemática da expansão do conflito de Cabo Delgado, e Cyril Ramaphosa, que é um dos líderes incontornáveis da nossa região, também o fez saber, nomeadamente que está preocupado com a expansão do fenómeno jihadista para outros países da região. Há células radicais há muito tempo na África do Sul, daí a uma explosão de violência não é preciso muito. Portanto, quem vai ao mar prepara-se em terra. Isto significa que a África do Sul, sobretudo a África do Sul, tem que estar preparada para tomar medidas dissuasoras de um eventual foco jihadista no seu próprio país. Mas a pergunta acho que era ainda sobre os indicadores revelados pela CTA. É importante também referir que os indicadores são do primeiro trimestre, logo o período que foi mais afetado pelo recolher obrigatório, pelas medidas mais restritivas que foram decretadas como resposta à segunda vaga do Covid-19. Minha expectativa é que o segundo trimestre, portanto o período que vai de abril a junho, seja melhor, embora, e isto foi expresso no Economic Briefing da CTA. E também foi expresso por Fazio Mussá, o economista-chefe do Standard Bank. Há a expectativa de que nas próximas resoluções das autoridades sanitárias, em conjugação com o Governo, haja um maior relaxamento das medidas de restrição, para que elas tenham impacto na economia. Eu não sou claramente, e é uma opinião pessoal,
não estou a favor dos protestos das indústrias das bebidas alcoólicas que acham que devia se abrir e que é pouco o espaço para a compra de bebidas alcoólicas. Para já, eu acho que não é um debate honesto, porque quem quer consumir pode comprar quantas bebidas quiser e arrumar em casa no período que os bottle stores e os supermercados estão abertos. Acho que porque é que eu digo que o debate não é honesto? O debate não é honesto porque a expectativa não é se as lojas estão abertas ou não. A expectativa é se há consumo ou não. E o consumo tem que ser feito nos bottle stores, nos bares, nos restaurantes. E aí sim, como sabemos, há restrições, mesmo nos períodos noturnos abrangidos pelo recolher obrigatório, uma vez que as barracas que atraem o segmento mais popular não podem funcionar. Se funcionam, estão sujeitos ao arbítrio da polícia e, portanto, não há, digamos que, um consumo regular. As cervejas de Moçambique, por exemplo, que estiveram presentes neste encontro da CTA, dizem que houve uma quebra de produção o ano passado de 30% da capacidade que a CDM tem para produzir cerveja. Ora, isto é preciso ver os impactos que existem. A CDM está a comprar milho e mandioca aos camponeses para produzir uma cerveja, digamos, especialmente moçambicana. Logo, tem impacto nesses mercados. Tem impacto nos consumos, tem impacto no pequeno comércio e tem impacto no fisco, uma vez que as cervejas são uma grande fonte de rendimento para, neste caso, a autoridade tributária. Muito bem, vamos agora olhar para os números da HCB, que anunciou lucros históricos, com o resultado líquido a atingir 9,8 mil milhões de meticais, um crescimento de 62% face ao ano anterior, que é 2019. Com esses números, Fernando Lima, havia uma grande expectativa dos investidores que aplicaram as suas poupanças na recente oferta pública de ações, vão ganhar apenas 0,111 meticais por ação. Isto não tem o potencial de fazer com que os pequenos investidores não tenham confiança nos mercados de capitais, Fernando? Tem esse efeito. Tem esse efeito e tem o efeito também de dar razão a todos aqueles que estiveram na grande campanha de descrédito da oferta pública de ações da HCB. Na prática, a HCB pagou um dividendo que corresponde a 3,66% do capital que as pessoas disponibilizaram para a HCB. Isto significa que, contas assim feitas em cima do joelho, que um moçambicano investindo 1.000 meticais ou 10.000 meticais ou 1 milhão demorará 27 anos a ter o retorno do seu capital, sem esquecer inflação e sem esquecer os 10% que tem que pagar pelos dividendos que a companhia oferece. Portanto, em termos, há que ver a política de distribuição de dividendos da própria HCB. Agora, a HCB tem também as suas próprias limitações. Primeiro, eu tenho dúvidas que a HCB tenha uma estrutura de direção e uma estrutura montada para fazer negócio. Ou seja, do meu ponto de vista e daquilo que eu apreendo dos contactos regulares que tenho com a HCB,
a grande preocupação do empreendimento de Cahora-Bassa é que a barragem funcione bem, produza energia e a parte comercial não me parece tão acautelada. E digo isto porquê? Porque, por exemplo, conhecemos as dívidas endémicas da eletricidade de Moçambique à HCB. Essas dívidas endémicas têm sido solucionadas por arranjos contabilísticos. Temos as dívidas endémicas à eletricidade do Zimbábue, também à eletricidade da Zâmbia. Então, a HCB, e isto porquê? Porque a HCB tem uma direção altamente politizada, altamente fazendo fretes ao Partido Frelimo. Se formos a ver, ali há pessoas que não têm qualquer currículo de business ou de competências para gerir um negócio daquela natureza. Repito, a preocupação da HCB é ter engenheiros competentes que não deixem a produção de energia colapsar. E aí parece-me, e eu não sou engenheiro, mas escuto com atenção as explicações que me são dadas, a HCB tem andado muito bem. Fez investimentos fundamentais nos seus equipamentos. Por exemplo, uma pessoa pode se interrogar do porquê destes lucros. Uma das razões dos lucros é que a HCB produziu mais energia. Produziu mais energia porque eventualmente o fluxo de água foi sensivelmente o mesmo, mas os novos equipamentos ou a reposição de equipamentos permitiu um melhor aproveitamento e produção energética. Ora, isto é muito importante. Aliás, parte da OPV, ou da operação de venda de ações ao público, foi isto que foi anunciado. Foi para custear estes investimentos. Cito de memória, a HCB disse que precisava de investir cerca de 500 milhões de dólares na renovação de equipamentos da barragem. Mas, para a questão da distribuição dos dividendos, eu penso que tem que haver alterações de fundo. Não só a HCB afastar-se da chancela política, o que me parece difícil, uma vez que, por exemplo, até a cobrança das dívidas na HCB envolve chefes de Estado. Quando a dívida aperta muito, os arranjos de pagar ou de pagar parcialmente discutem-se ao nível de chefes de Estado. Ora, isto, aqueles que acreditam na SADC e na cooperação da SADC podem achar que isto é muito bonito. Se eu for um gestor puro e duro, não posso concordar que os meus cofres estejam vazios porque 2 chefes de Estado concordaram em esquecer a dívida. É preciso não esquecer que um dos últimos aumentos tarifários da venda de energia à África do Sul decorreu de um corte radical de energia à Eskom sul-africana e que depois determinaram uma nova tarifa. Os acordos tarifários com a África do Sul não funcionam em regime de livre mercado. É sabido e é aceito que a África do Sul tem uma posição leonina em relação a todo o debate tarifário da energia produzida a partir da África do Sul, mas me parece que a opção de Moçambique tentar desenvolver a sua própria espinha dorsal energética dentro do território nacional visa ganhar mais músculo negocial
em relação à África do Sul, porque penso que uma grande parte dos moçambicanos sabe a energia que é consumida no sul de Moçambique vai para a África do Sul, depois volta. É transportada para a África do Sul e depois reentra em Moçambique. Vamos comentar também sobre o Parlamento, que aprovou estatutos para funcionários e agentes parlamentares. Está a causar grande polêmica. E isto é preciso frisar que foi aprovado por unanimidade e aclamação, ou seja, as 3 bancadas. O argumento dos deputados é de que este estatuto há muito era esperado para conferir dignidade e estabilidade profissional aos funcionários. Vale o que vale, Fernando Lima, mas acha que o timing é que está a provocar todo este alvoroço, ou o estatuto que é proposto é incomportável para aquilo que é a realidade deste país? Eu penso que é sobretudo o timing e é sobretudo o país em que vivemos. Este é um país que uma pessoa, quando abre o WhatsApp no telefone, quase todos os dias tem discursos de Samora Machel lá nas suas mensagens. Então, uma parte dos moçambicanos, e moçambicanos influentes, com capacidade de decisão, com poder de influência, ainda vive muito da nostalgia do passado, em que éramos um outro país e um país com outros valores. Isto é importante referenciar, porque uma parte deste clamor que nós vivenciamos tem a ver com as pessoas continuarem a pensar com a nossa mentalidade pós-independência. Todos nos devemos sacrificar, os sacrifícios são para todos. Ora, aquilo que se passa ou o que se passou no Parlamento dá este tipo de cenários. Temos um soldado em Cabo Delgado, em que a sua principal equação é morrer ou não morrer, que eventualmente muitas vezes não sabe qual é a refeição do dia seguinte para lutar por defender aquela parte do país, e um fenómeno que é um fenómeno novo, que é a circulação de informação. Esse soldado que não tem comida e que arrisca a vida, ele também recebe essas notícias do WhatsApp e do Parlamento, e pergunta-se: como é que eu estou aqui com essas dificuldades que eu tenho e aqueles lá no Parlamento estão a receber essas mordomias e com os seus turbantes e as suas aclamações, os discursos inflamados. Estas coisas contam. Portanto, não é apenas populismo, não é apenas dizermos mas porquê que só os deputados é que são criticados, quando no governo também tem essas mordomias, quando nas empresas públicas também tem essas mordomias, quando nas ONGs também tem. Lembramos no último debate, quando se discutiu o subsídio de reintegração, que um setor dos críticos dos subsídios de reintegração são exatamente pessoas que trabalham em organizações da sociedade civil e que têm muito bons salários, e que exatamente não têm carro subsidiado da organização, mas têm dinheiro suficiente para comprar um bom carro, eventualmente um carro mais sumptuoso do que os carros que têm os deputados da Assembleia da República. Portanto, este é um debate viciado. E claro que nós queremos que as pessoas que estão na Assembleia recebam bem. Agora, receber bem não é ter 14 ordenados, porque estas pessoas, pelo novo estatuto, passam a ter 14 ordenados, o 13º mais o subsídio de férias. Esta questão dos carros, que eu sempre achei muito controversa. No setor privado
cada um deve ter o dinheiro para comprar o seu carro. Por que as pessoas no Estado têm que ter carro subsidiado do Estado? Mas, sobretudo, o timing. Mas eu ofereceria, mesmo assim, mais outros argumentos. Por exemplo, eu acho que também é viciado dizer-se que como é que estas pessoas podem receber estes ordenados se o salário mínimo são 4,5 contos, são 5 contos. Quem é que ganha 4,5 contos? Quem é que ganha 5 contos? A parte do setor industrial, em que a esmagadora maioria dos operários no setor industrial ganha salário mínimo, a parte da agricultura, e na agricultura a esmagadora maioria da agricultura não é feita por assalariados, é feita por pessoas por conta própria, que têm os rendimentos que têm, os tais 12 mil por ano, o tal $1,2 por dia. Nas cidades e na maioria das empresas, os trabalhadores que ganham salários mínimos são a minoria, não são a maioria. Todas as pessoas têm salários acima. Portanto, é viciado tentar nivelar o país pelo salário mínimo. Não é verdade. Agora, dentro das dificuldades com que estamos a enfrentar, sobretudo por este debate emocional que tem a ver com se há ou não concertação social para se discutir o salário mínimo, o salário mínimo, quando o maior número de pessoas é enviada para o setor informal. Claro que isto não cai bem, claro que isto provoca uma grande revolta, mas pode ser alvo de confrontações sociais, por exemplo, porque nós vivemos num país a 2 a 3 velocidades. O facto de termos salário mínimo de 5 contos não inviabiliza que muitos moçambicanos conduzam Lexus, conduzam carros idênticos ao Lexus. E com a importância da comunicação social, com a revolta que este tipo de situações provoca, podemos também assistir a esses carros de topo de gama serem apedrejados pelas pessoas que se sentem injustiçadas ou que identificam os condutores desses carros de gama alta como os seus inimigos. Vamos fechar, Fernando Lima, só temos apenas 2 minutos com a situação, com esse terremoto político dentro do ANC provocado pela suspensão do secretário-geral Oasi Magashule, que se recusou a abandonar o partido, uma decisão da NEC. NEC é uma espécie da Comissão Política não só recusou, como ele próprio suspendeu o presidente. A ala liderada por Jacob Zuma considera que isto é uma provocação. Até que ponto é que isto reflete a uma crise interna dentro do ANC? Não, é uma grande crise. O arrastar do caso de Jacob Zuma também reflete esse mal-estar. Aliás, vários setores do ANC vieram dizer que, existe a lei, existem os tribunais, mas que Jacob Zuma não é uma pessoa qualquer, não pode ser tratado como uma pessoa qualquer. Significa que, 2 pesos, 2 medidas, há cidadãos mais iguais do que outros. Mas também mostra a vitalidade das instituições sul-africanas, que têm coragem e têm capacidade de trazer a público estas questões, que têm capacidade de levantar estas coisas. Só para fugir deste debate, não esqueçamos que foi a África do Sul que levou a tribunal a questão do presidente do Sudão ter comparecido na África do Sul e não ter sido alvo de uma ordem de prisão. Eu nunca não imagino nos próximos tempos que tal possa acontecer em Moçambique.
Muito bem, Fernando, mas tema vamos desenvolvê-los também na próxima edição, porque há vários contornos as ramificações que vão saindo a público. Hoje, caros ouvintes e telespectadores, fechamos os nossos pontos de Fernando Lima, onde olhamos para toda a questão de Cabo Delgado, comentamos no Parlamento este estatuto controverso que foi aprovado, comentamos a reunião do Partido Frelimo, que vai acontecer a 22 e 23 deste mês, os números da CTA, e que Vilanculos e André de Santos estiveram na parte técnica. Francisco Carmola conduziu este comentário. Boa noite, até 2 a 7 dias.